Ora, então, muito boa noite a todos. Olá. Sejam muito bem-vindos. É um imenso prazer estar aqui esta noite, num dos lugares mais bonitos onde tive a oportunidade de cantar. Aproveito, antes de começarmos, para vos apresentar... Oi? É isto tudo? Para vos apresentar... o ensemble que compõe o ensemble António Saiote, que dispensa apresentações, mas quero-vos dizer que temos connosco no piano e nos arranjos o Paulo Loureiro. Temos no violoncelo a lindíssima e talentosa Sandra Martins. E, claro, temos o nosso mentor deste projeto, António Saiote. Eu sou Ana Laíns e é um prazer estar aqui. Vamos começar. Esperamos que gostem desta nossa escolha musical, um pouquinho inusitada, confessamos, mas com certeza vai ser do vosso agrado. Se não for, finjam. Bem-vindos. Pele encarquilhada, carapinha branca, gândola de renda, caindo na anca, embalando o berço do filho do Senhor, que há pouco tempo assim a ganhou, embalando o berço do filho do Senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.
Era assim que Mãe Preta fazia, embalava o filho branco com muita alegria. Porém lá na senzala o seu pretinho apanhava. Mãe Preta mais uma lágrima enxugava. Mãe Preta, Mãe Preta, enquanto a chibata batia no seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do Senhor. Enquanto a chibata batia no seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do Senhor. Enquanto a chibata batia no seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do Senhor. Enquanto a chibata batia no seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do Senhor. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada. Nem bungavilhas vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra tem voz de vento,
voz de silêncio batendo na folha do cajueiro, na folha do cajueiro. Tem voz de noite descendo de mansinho pela estrada. Tem voz de noite descendo de mansinho pela estrada. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra não sabe nada. Que é feito desses meninos que gostavas de embalar? Que é feito desses meninos que ajudaste a criar? Quem ouve agora as histórias que costumavas contar? Quem ouve agora as histórias que costumavas contar? Mãe negra não sabe nada. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Depois de Alda Lara, Paulo de Carvalho, Caco Velho, Piratini e um assunto muito sério que felizmente já passou e que esperamos que não volte, que foi a escravatura. Vamos prosseguir porque um dia, felizmente, um dia fez-se abril. Carlos Alberto Muniz. Fez-se abril, como se assim, de repente, este país despertasse com um destino diferente e tivesse som de cravo, a festa de toda a gente. Um dia mudou minha vida,
uma noite deu-lhe sentido e houve quem festejasse a sorte de ter nascido, por já não ter que dizer as verdades só ouvido. Uma cantiga deu mote e a esperança deu a senha, e bateram corações de uma forma muito estranha, vendo as armas em flor no rescaldo da façanha. Já passaram tantos anos, tantas águas sob a ponte, mas voltamos sempre a abril, como quem regressa à fonte, para ver a liberdade a crescer no horizonte. E abril fez-se livro, com letras de não esquecer, o Zeca e o Salgueiro Maia e outros homens a valer, que partiram muito cedo, com tanto para dizer. E se alguém perguntar de abril o que nos ficou, só há uma resposta a dar: foi Portugal que despertou, com os capitães de alegria, quando o medo se acabou. Com os capitães da alegria, quando o medo se acabou. Obrigada. Obrigada. Mas antes do medo acabar, muita tinta correu. E por vezes sangue, não apenas tinta. Portanto, Zeca Afonso, a morte saiu à rua. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial
e a foice de uma ceifeira de Portugal. O som da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte: o pintor morreu. Teu sangue, pintor, reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vão. A lei assassina a morte que te matou. Teu sangue pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia rirá melhor quem rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas floriram rosas de uma nação. Saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. Canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. O som da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte: o pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu. O pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu. O pintor morreu. David Mourão Ferreira, Alan Ullman. Eu queria que o maestro falasse só para eu ter tempo de me recompor. Mas pronto, já estou bem, já estou bem. Mas vou ficar mal, outra vez. Vamos tocar uma canção muito, muito especial, que se chama Abandono. Fado Peniche, David Mourão Ferreira, Alan Ullman. Por teu livre pensamento
encerrar por teu livre pensamento. Foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. E apenas ouves o vento, e apenas ouves o mar. Levaram-te a meio da noite, uma treva tudo cobria. Levaram-te a meio da noite, a treva tudo cobria. Foi de noite, numa noite de todas a mais sombria. Foi de noite, foi de noite, e nunca mais se fez dia. Ai, dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ai, dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ouço apenas o silêncio que ficou em teu lugar, e ao menos ouves o vento, ao menos ouves o mar. E ao menos ouves o vento, e ao menos ouves o mar. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. É agora, maestro. Vou-lhe passar a palavra. Faz sentido, não acham? Por favor, escutem António Saiote. Muito boa noite, caros conterrâneos, concidadãos. Agradeço do fundo do coração ao António Pombinho, digníssimo presidente da Junta de Freguesia de Loures, ter-me dado uma oportunidade de pensar e conceber conjuntamente com a Ana Lins e o Paulo Loureiro
um programa desta natureza. Este programa já poderia ter sido feito há muito tempo, estas coisas precisam de oportunidades, e eu agradeço mesmo ao António Pombinho, porque olhou para mim como mais do que um clarinetista que anima as sessões de vez em quando. Mais do que ser alguma coisa, é bom nós sermos reconhecidos de vez em quando. Eu tive esta oportunidade porque, para ser muito sincero, em 50 anos de 25 de Abril já ouvi muitas comemorações, já assistia muita coisa, e com o tempo há uma espécie de populismo cultural que foi dominando o país. Com isto quero dizer que começou-se a fazer muita coisa para divertir, muita música, muita animação, e nós esquecemos que o mais importante é a palavra. Dizia o Evangelho de São João, no princípio era o Verbo. É a palavra que nos ajuda a comunicar. É a palavra que dá corpo aos nossos sonhos. E é a palavra que deve ser cultivada em cada momento. Desculpa. Com o tempo, nestes 50 anos, começámos a querer afastar-nos da palavra. Havia uma palavra que nos animava, a mim animava-me. Em 78, quando fui estudar para o estrangeiro, eu, o Paulo Gaio Lima, que já não está entre nós, o António Rosado, a Irene Lima, nós queríamos mudar o mundo. E não mudando o mundo, queríamos pelo menos mudar o nosso país. Caímos num equívoco, porque nós achávamos que tudo o que era mau antes, a culpa era do Salazar, a culpa era do fascismo, e esquecemos que, independente, ideologias à parte ou momentos históricos à parte, por muito terríveis que tenham sido, a natureza humana é o que é. A nossa natureza, o nosso egoísmo, a nossa gula, a nossa vontade de poder, a nossa vontade de dominar o outro, a nossa vontade de querer impor a nossa ideia ao outro, isso são tudo manifestações daquilo que podemos chamar de tirania, fascismo, autoritarismo. E com a vinda do século XXI, acho que também criámos uma certa soberba com a tecnologia. Dizíamos que era o fim da história, que a história seria sempre democracia, que já não ia haver guerras. E, de repente, até parecia que os computadores iam começar a regular a natureza. E, de repente, deixava de haver problemas e esquecemos de preparar os nossos jovens para a vida. Até tirámos os nossos jovens das associações. Dissemos que o associativismo era uma coisa ultrapassada, que já não fazia sentido. Era preciso passar de manhã à noite na escola. Era preciso aprender o que é a cidadania na escola, de uma maneira teórica, mas não a praticar. Começámos a aprender e a ensinar uma série de coisas que toda a gente, os nossos jovens, podem teorizar sobre uma série de coisas. O problema é que não as viveram. E de vez em quando acontece qualquer coisa e nós caímos na real e esquecemos realmente desse problema que é o ius, o direito à paz, à saúde, à educação, à habitação e à cultura. No outro dia, Paulo de Carvalho dizia que houve uma revolução que nunca foi feita, foi a revolução cultural. Hoje em dia há muito populismo cultural, eu volto a dizer, há muitas coisas que se fazem para entreter, mas perdemos muito a capacidade de comunicação. Há muito ruído à volta das ideias, há muito comentador, há muito comentadorismo e há pouca substância, há pouco substrato. E, portanto, volto ao princípio. Foi por isso que gostei muito de partilhar este programa com a Sandra Martins, com a Ana, com o Paulo, os excelentes arranjos do Paulo, porque a palavra é essencial e este programa está feito
para que não é para educar ninguém, não é para convencer ninguém, mas é para permitir que cada um converse consigo próprio e olhe para dentro de si mesmo. Muito obrigado. Posto isto, Teresa Torga. No centro da avenida, no cruzamento da rua, às 4 em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge António Capela, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia, não é biombo de sal. Dizem que se chama Teresa, seu nome é Teresa Torga. Muda ao picar bem Benfica e atura a malta da Borga. Aluga quartos de casa, mas já foi primeira estrela. Agora é modelo à força, que o diga António Capela. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Obrigada. Obrigada. Vocês têm sido um público excepcional, porque têm estado a ouvir atenta e pacientemente o nosso alinhamento. Porém, contudo, todavia, não é só chegar, sentar e ouvir, é preciso cantar. E nós também escolhemos algumas canções muito propícias a esse envolvimento e a essa partilha, nomeadamente esta. Vamos falar sobre generosidade, sobre olhar para o outro, porque não existe democracia sem olhar para o outro e sem generosidade. Vejam bem, José Afonso.
Ai, 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 agora que eu toco a dufo, não é? Posso fugir? Vocês sabem. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Vejam bem daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura e não há quem lhe queira valer. Como é? E não há quem lhe queira, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Obrigada. Obrigada, obrigada. Tenho uma ténue esperança que não tenham ouvido o meu adufo. Bem, maio, maduro maio. Podem aplaudir, não tenham vergonha. Podem cantar.
quem te pintou. Quem te quebrou o encanto nunca te amou. Raiava o sol lá no sul. Tiriririri, tiriri, tiririririri. E uma faloa vinha lá de Istambul. Sempre depois da sesta, chamando as flores. Era o dia da festa, meio de amores. Era o dia de cantar. Tiriririri, tiriri, tiririririri. E uma faloa andava ao longe a varar. Rua comprida, El Rei pastor, vendo o soro da vida que mata a dor. Onda vermelho nasceu. Tiriririri, tiriri, tiririririri. Que a voz não te esmoreça, a turba rompeu. Quem dera já. Sempre no mês do trigo se cantará. Que importa a fúria do mar. Tiriririri, tiriri, tiririririri. Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. Com meu amigo, quem dera já. Sempre no mês do trigo se cantará. Que importa a fúria do mar. Tiriririri, tiriri, tiririririri. Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. Que a voz não te esmoreça. Vamos. Esta luta está muito fraquinha. Vamos lutar. E agora connosco. Obrigada. Obrigada.